Olá, bom dia para você que me acompanha aqui na jornada Atos dos Apóstolos. Chegamos ao 10º dia da nossa jornada e como Deus tem nos abençoado. É um prazer muito grande estar entrando no seu ambiente, onde você se encontra, e também é um prazer ter você conosco. Por favor, me ajuda, hein? Não esquece de deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve no canal. A jornada está uma bênção. Hoje nós vamos a Atos capítulo 2, versículo 5 em diante, e preste muita atenção. Olha só, muita atenção no que nós vamos transmitir para você hoje. Versículo 5 diz assim, E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos com calma aqui, preste atenção. Aqui fala sobre quando o Espírito Santo veio sobre aquelas quase 120 pessoas e eles estavam falando em diversas línguas, mais precisamente em diversos idiomas. E diz aqui o texto que estavam reunidos em Jerusalém varões de muitas nacionalidades. Deixa eu explicar para você por quê. Assim como Londres, hoje, é um lugar de encontro de homens de negócios do mundo todo, Jerusalém, especialmente naquela época, era lugar de encontro de religiosos do mundo todo. Então, nesta ocasião, estavam reunidos religiosos de diversas partes do mundo. E quando aquela voz daquele pessoal que estava orando e falando em línguas estranhas soou, chamou a atenção daquelas pessoas para o ambiente onde eles estavam, eles ficavam admirados, e eles disseram de forma confusa, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Aí veja o versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles não são galileus? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é tremendo, o que eu vou explicar para você. Aqueles religiosos, homens cultos, homens ricos, de diversas categorias sociais, eles ficaram admirados porque aquelas pessoas que estavam falando não em língua de anjos, mas em idiomas deles que vieram de outros países. Aquelas pessoas eram simples galileus, pessoas sem cultura, pessoas que não poderia se esperar delas muita educação, algo culto. E aquelas pessoas de quem não se esperava muito, elas estavam falando em outro idioma. Para se aprender um idioma, leva-se tempo, leva-se dedicação, muito estudo, muito empenho. Não é fácil. Para quem já tentou, tem tentado, sabe que não é fácil. E de repente aquelas pessoas incultas, sem cultura, estão falando em outro idioma. Deixa eu explicar para você. Eles ficaram admirados. Mas isso não é de surpreender, porque Deus usa aqueles que não são, para confundir aqueles que são. É assim que Deus faz a sua obra. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Às vezes você fica se diminuindo porque você se vê incapaz, você não tem estudo, você não tem qualificação, você fica se menosprezando diante das pessoas. E você fica muitas vezes jogando praga em você mesmo, dizendo eu não posso, eu não consigo, Deus não me escolheu e coisas parecidas. Pare com isso. Comece a se olhar com os olhos de Deus. Comece a perguntar para Deus como é que Deus lhe vê, porque Deus não lhe vê como ser humano, como homem, como as pessoas da sua família lhe veem. Do momento em que Deus coloca o precioso depósito dele na sua vida, chamado Espírito Santo. Meu querido, minha querida, pode esperar coisas grandes da sua vida. Mas há pessoas que mesmo seladas, ainda ficam se diminuindo e se menosprezando. Deus escolhe os que não são. Deus usa os que não são para confundir os que são. É claro que nós não podemos ignorar que é importante
capacitar-se, é importante a pessoa investir em si mesma, para cada vez mais ela poder ser usada no reino de Deus de uma forma mais qualificada, mais apropriada. Mas muitas pessoas, não tendo isso, se diminuem, se desqualificam. Não. Deus quer te usar. E é claro, Ele derrama o Espírito Santo, mas é preciso buscar e se fortalecer, e buscar crescer e se capacitar. Mas de qualquer forma, entenda isso, Deus quer usar você. Porque Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. Lá estavam os 7 irmãos de Davi, de repente até se gabando, se achando os melhores. E Samuel diz, ninguém senta à mesa antes que o 8º filho de Jessé chegue. Deus escolheu aquele que não era. Deus escolheu Pedro. Em termos de qualificação, de cultura, de educação, seria o menos capacitado dos 12. Mas Jesus disse, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E Pedro foi o primeiro líder da igreja cristã. Porque Deus escolhe aqueles que não são. Eles ficaram surpresos. Não são estes varões galileus, sem cultura, sem educação, sem conhecimento? Como pode eles estarem falando no nosso próprio idioma? Imagina você, de uma hora para outra, de repente, está falando inglês, está falando russo, está falando hebraico, está falando outro idioma de difícil compreensão? Pois foi o que aconteceu naquele momento com aquelas pessoas e aqueles religiosos que vieram de outros países, estavam habitando em Jerusalém, de repente alugaram casas, residências para passar um tempo ali. Eles ficaram admirados com isso, porque Deus escolhe os que não são. Aí diz mais aqui, versículo de número 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Está vendo? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia. Olha quantos lugares. E Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Escute, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. É outra coisa que eu quero te mostrar e te ensinar aqui nesta manhã. Quando uma pessoa, ela recebe o Espírito de Deus, ela vai falar das grandezas de Deus. É importante você compreender isso. Ninguém que tem o Espírito de Deus vai falar de si mesmo. Ninguém que tem o Espírito de Deus vai exaltar a si mesmo, vai procurar chamar a atenção para si mesmo. Eu fiz, eu preguei, eu curei, eu orei, eu levantei, eu isso, eu aquilo. Não. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela vai falar das grandezas de Deus. Por mais que ela esteja em momentos críticos na sua vida, difíceis, complicados, mas quando ela tem o Espírito de Deus, ela vai falar das grandezas de Deus. Lembra quando Paulo, o apóstolo, ele estava num momento muito crítico da sua vida, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho na carne, e Deus ensinou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo fez daquelas palavras um lema para a sua vida. Quando estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo falava das grandezas de Deus. Ninguém que tem o Espírito de Deus vai jorrar derrota, vai jorrar fracasso, vai colocar alguém para baixo. Ninguém que tem o Espírito de Deus vai apresentar ao mundo um Deus derrotado, um Deus fracassado, um Deus morto. Mas quem tem o Espírito de Deus vai falar das grandezas de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, trate de falar das grandezas de Deus. Deixa jorrar da sua boca as grandezas do Senhor. Acorda falando das grandezas. Vá dormir falando das grandezas. Se de repente numa madrugada dessa você perdeu o sono, fale das grandezas de Deus. Para a sua família, fale das grandezas de Deus. Para as pessoas com quem você trabalha, pregue e fale das grandezas de Deus. Publique as grandezas de Deus. Quem tem o Espírito de Deus fala das grandezas dele, porque esse Espírito se move dentro dessa pessoa. Isso é maravilhoso. E do que você tem falado? Será que você tem falado das grandezas de Deus na sua vida? Para as pessoas? Ou será que quem encontra contigo, quem tem um tempo com você, de repente só ouve falar de coisas ruins? Você consegue jogar qualquer pessoa para baixo.
Eu não estou falando de compartilhar um problema, porque todos nós precisamos. Eu não estou falando de pedir oração, porque nós devemos sim orar uns pelos outros e pedir oração aos nossos irmãos. Mas eu estou falando de ser aquela pessoa que não transpira fé, não transpira a presença de Deus, não transpira sede pelas coisas celestiais, não tem coisas grandes na sua boca para falar sobre Deus, para compartilhar sobre Ele. Fale das grandezas de Deus. Continuando aqui para a gente caminhar para o final. E todos, versículo 12, se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? O que é que isso significa? Eles ficaram abismados com o que estava acontecendo. Assim é o poder de Deus. Quando Ele vem, Ele confunde os sábios deste mundo. Quando o poder de Deus vem, Ele confunde a ciência, Ele confunde a medicina. Oh, glória! Que aconteçam coisas tão extraordinárias na sua vida, que o poder de Deus confunda aqueles que estão em teu redor. Aquele médico que está te tratando, aquele psiquiatra, aquele psicólogo que está te acompanhando, que o poder de Deus confunda. Tamanho milagre que você vai receber. Ele fique surpreso. Como é que isso aconteceu? Como é que você foi curado? Como é que você foi liberto? Como é que esse milagre financeiro veio para a sua vida? Como é que você se levantou? Como é que antes você era um homem ou mulher perdido, que ninguém dava nada por você, e agora você é uma pessoa transformada, de valor? É assim que acontece quando o poder de Deus vem. Isso é vibrante, gente, isso é maravilhoso. O que quer dizer isto? O que é que está acontecendo? Versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho doce. Sempre aparecem estes, né? Para zombar, para tentar desmerecer aquilo que Deus está fazendo. Sempre existem esses. Ignore. Não ligue para isso. O que Deus faz permanece para sempre. O que Deus faz permanece para sempre. Em breve, esses zombadores foram envergonhados, porque eles viram que não tinha como contestar o que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. Porque quando o Espírito Santo veio, não ficou restrito só a falar em outras línguas, mas o poder de Deus começou a se manifestar com curas, com milagre, com salvação, com tantas coisas tremendas. Ah, Espírito Santo, faz isso na vida dessas pessoas. Faz isso sobre a nossa vida. Nós nos entregamos a Ti completamente nesta manhã. Nos oferecemos com todo o nosso coração e a nossa alma para Ti. Assim queremos ser usados para falar das grandezas de Deus, para confundir os sábios, os entendidos deste mundo. E ainda que sejamos vítimas de zombaria, de preconceito, não importa. Importa que o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro, Senhor, Te agradecendo por mais essa manhã abençoada e pedindo ao Senhor, encha a todos do Teu grandioso e precioso Espírito Santo. Sejam todos cheios desse Espírito Santo. Obrigado pela sua atenção. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ei, me ajuda. Vamos compartilhar isso. Espalha para quantas pessoas você puder. Compartilha. Segue o nosso canal. Se inscreve aqui. Comenta. Deixa o seu like. Até amanhã, às 6 horas da manhã, na jornada Atos dos Apóstolos.